Olá, gente, tudo bem? Hoje eu trago um assunto que está ocupando grande destaque aí nos jornais porque diz respeito a uma crise política num país vizinho e muito importante para o futuro até do Brasil, que é a Venezuela, né? A Venezuela é hoje mais do que um parceiro político do Brasil, acima de tudo, um grande parceiro econômico, um país que compra muito da produção industrial brasileira e que se tornou um dos grandes mercados nos últimos anos. Mas o que nós temos em termos de crise hoje se torna uma grande preocupação para o futuro da América Latina. O que está acontecendo hoje na Venezuela começa a ser explicado pelo ano de 1999, quando chegou ao poder Hugo Chávez. Hugo Chávez é um nome extremamente importante para a história recente da América Latina, para o bem e para o mal, né? É sem dúvida um expoente de várias correntes importantes que se encontram na política venezuelana. Hugo Chávez é um presidente que, quando é eleito, começa a adotar uma série de reformas, e essas reformas vão mudar a cara de um dos setores mais essenciais da economia venezuelana, o petróleo. Até hoje a Venezuela é um grande produtor de petróleo, vive da exportação desse petróleo e, segundo alguns estudos, teria a maior reserva mundial desse recurso. Durante muito tempo, então, o petróleo esteve na mão de empresas estrangeiras e também de uma grande estatal nacional chamada PDVSA, que partilhava os lucros com uma parte das empresas estrangeiras e também com membros de uma elite administrativa. Hugo Chávez, ao chegar ao poder, promoveu reformas estatizantes, tirou vários setores do petróleo do controle das empresas estrangeiras, passou para o controle da PDVSA e retirou os funcionários que governavam ou que comandavam a PDVSA, a companhia de petróleo, que de certa forma era uma elite extremamente arraigada e que vivia exclusivamente dos lucros do petróleo. E com isso, o governo passa então a ter uma arrecadação gigantesca de dinheiro a partir do petróleo, que vai ser violentamente investido em programas sociais, né? O governo de Hugo Chávez foi um governo, alguns vão dizer que isso é uma forma de populismo, inclusive, que se voltou aos programas sociais, principalmente no setor de habitação, algo semelhante, mas mais amplo até que no Brasil, ao Minha Casa Minha Vida, programas de envio de médicos cubanos para as periferias venezuelanas e também programas de alfabetização, né? Segundo a Unesco, hoje é um dos poucos países do mundo que baniu o analfabetismo do mundo, né? do seu território. Então, o que acontece em termos sociais leva o Chávez a ser querido por uma parte expressiva da população, mas também por ser mal visto por parte das elites e setores conservadores. Parte desses setores porque perderam privilégios com o governo do Hugo Chávez e parte desses setores porque acreditam que essas políticas são cosméticas, não mudam a cara do país e são apenas uma forma de garantir a continuidade eleitoral do governo chavista, né? Ou seja, garantir votos. Seriam os que defendem a ideia do populismo. O que acontece é que Hugo Chávez, em 2013, faleceu e tinha ganho novamente a eleição, mas como morreu logo após a realização das eleições, uma nova eleição foi realizada e o seu aliado Nicolás Maduro foi eleito. O Nicolás Maduro não tem a mesma popularidade, a mesma projeção que o Hugo Chávez. Isso na América Latina conta muito. Nós ainda temos a nossa ideia de eleição muito ligada à pessoa, muito mais à pessoa do que ao partido ou às ideias. Então, foi difícil para Hugo Chávez transferir o seu legado político para o Nicolás Maduro, que foi eleito, mas foi eleito por uma margem muito estreita de votos. Isso acirrou os ânimos, né, da oposição, que passou a se radicalizar na luta contra o governo. A oposição, que inicialmente recorria por métodos pacíficos, né, para tentar derrubar o governo do Nicolás Maduro, começou a radicalizar, convocar protestos de rua, depredação, e existe um histórico dessa oposição violar as regras democráticas também, né? Alguns anos atrás, a própria oposição chegou a dar um golpe no Hugo Chávez, que depois foi reconduzido ao poder pelos militares. Então, é uma oposição que também tem um histórico de violação das regras do jogo democrático, assim como o governo, né? O governo chavista, desde o Hugo Chávez e agora com o Nicolás Maduro, é também muitas vezes acusado de interferir na mídia, de censurar a imprensa, de caçar direito de liberdade, direito de expressão, né? Mas muitos analistas dizem que isso faz parte do jogo democrático, né? Os dois campos tentando explorar ao máximo, mesmo que muitas vezes estejam beirando a ruptura democrática. E essa é a parte preocupante, né? Porque nas últimas
últimos meses, a Venezuela entrou numa espiral de violência, as pessoas vão às ruas para defender ou para combater o governo e muitas vezes ocorrem embates violentos, até armados, com vários mortos, né? Nós já temos mais de 40 mortos nas manifestações recentes e o país então começa a entrar numa situação muito grave que não se consegue ver um fim próximo, uma perspectiva de solução rápida, porque o governo não quer largar de jeito nenhum o poder, do qual ele se vê representante ilegítimo, uma vez que foi eleito em processo democrático. Já a oposição diz que o governo viola o processo democrático e não aceita a sua manutenção no poder. Então nós temos um impasse muito grande que coloca em xeque não só o futuro da Venezuela, mas também da própria democracia na América Latina, que passa a ser questionada a partir dessa situação. O que nós temos de interessante nessa história, e muito relevante para as provas do vestibular, inclusive, é a participação da Unasul. A Unasul é um bloco que nasceu alguns anos atrás, chamado União das Nações Sul-Americanas, e diferente de outras iniciativas como o Mercosul, é um bloco de caráter político, ela não tem interesses econômicos. A ideia não é ser um bloco de cooperação comercial, mas sim um bloco que vai mediar crises, como foi, por exemplo, a crise causada entre os conflitos da oposição com a situação na Bolívia, ou quando a Colômbia ameaçou ceder bases na Amazônia para as Forças Armadas Americanas. Isso foi levado à Unasul e decidido em consenso entre os países. E agora nós temos então a Unasul tentando novamente buscar esse protagonismo, tentando exercer uma mediação, ou seja, tentando fazer com que os dois lados conversem e se chegue a uma solução pacífica. Como eu disse a vocês, passa por essa solução pacífica o fato de que o país pode assim evitar um conflito mais sério, já que há um acirramento das duas partes, tanto do lado chavista quanto do lado dos manifestantes, tomando as ruas e cada vez mais recorrendo a ações violentas e ações armadas, né? Bom, como eu comecei a minha fala, muitos acreditam que o Brasil tem uma simpatia ideológica pelo governo do Nicolás Maduro, como já teria pelo Hugo Chávez, mas muito mais importante que pensar nessa simpatia ideológica é pensar que, em primeiro lugar, o governo brasileiro tem interesse em defender as democracias, os governos legitimamente constituídos, e Nicolás Maduro, apesar de vários erros e desmandos, é um presidente legitimamente eleito democraticamente. E também interessa ao Brasil, como disse a vocês, o enorme mercado consumidor, porque a Venezuela, como um país que só produz petróleo, praticamente nunca fabricou nada e não fabrica nada, então compra quase tudo do exterior. Hoje, por exemplo, é o maior mercado de carne bovina brasileira, os venezuelanos. Além disso, nós vendemos vários itens, até papel higiênico, hoje nós vendemos para a Venezuela. Então isso aqui, muito mais interessante do que o alinhamento político, está a questão econômica, que até explica por que o Brasil trabalhou de uma forma tão ativa para incluir a Venezuela no Mercosul. Então lembrar que, estudando a questão venezuelana, você deve dar uma atenção muito grande a esse tipo de organização como o Unasul e ao próprio Mercosul. Espero ter esclarecido, gente. Muito obrigado.